você que está aí nos assistindo neste nosso novo programa Direito e Cidadania, esse que será o último programa com esse título. Lembrando que nós vamos continuar com a mesma abordagem jurídica, tirando as suas dúvidas e dando as informações úteis, tanto para o seu exercício pleno da cidadania, quanto para te preparar para concursos públicos e outras informações, tá ok? Então essa mudança será apenas de título. O objetivo, o objeto do nosso programa continua sendo o mesmo. Claro que, dependendo dos assuntos, estaremos aqui entrevistados, mas vamos dar dicas voltadas principalmente para você que quer passar em concurso público, para você que quer ter uma intimidade maior com o direito, com a cidadania. Você que quer exercitar o seu direito de cidadão, sabendo como buscar o seu direito, onde exercitá-lo, tá ok? Lembrando que para que isso possa continuar, precisamos que você dê o like, não é? Curta, ative o sininho para você receber as nossas informações exclusivas, não somente sobre concursos públicos, mas também sobre outros assuntos, temas relevantes do direito, certo? Precisamos desse apoio de vocês, dessa interação para que o nosso programa possa cada vez crescer mais e evoluir, certo? No nosso último encontro, nós tratamos sobre a aposentadoria especial, como ficou, né, após a reforma. Houve algumas mudanças, né? E essas mudanças foram sensíveis em relação aos direitos dos trabalhadores. A você, trabalhador, essas mudanças previdenciárias atingiram diretamente o seu direito. E vamos tratar aqui daquilo que é mais importante para que você possa entender o que você perdeu, o que você ganhou, como você pode exercitar o seu direito aí, você que trabalha numa atividade insalubre, penosa ou perigosa, certo? São aquelas que fariam ou faz jus à aposentadoria especial, certo? Antes da reforma da Previdência, dessa famigerada reforma aí, a aposentadoria especial era um dos melhores benefícios que nós tínhamos hoje no Brasil. Mesmo que para direito a ela, o trabalhador precisasse comprovar que exercia, né, atividades prejudiciais à saúde. Por outro lado, né, conforme os dados do INSS, olha só, a própria Previdência, 8 em cada 10 segurados só conseguem esse benefício através de um processo judicial, tá certo? Para vocês saberem, infelizmente no Brasil, a administração pública, ela tem aí um certo ainda resistência em conceder administrativamente os direitos ao cidadão, né, tendo muitos deles que se fazerem valer da via judicial para exercitar um direito líquido e certo. Né? Infelizmente é uma realidade nacional. Mas sabendo que hoje há mecanismos aí que possa que te protege, né, defensorias públicas na maioria dos estados, ou a própria OAB para te indicar um advogado dativo para que você que não tenha condições de contratar um advogado possa exercitar o seu direito em caso o seu benefício administrativo seja negado pelo INSS. Tá, vou fazer um breve resumo aqui do que nós falamos no nosso último encontro, né? Os últimos 2 encontros nossos foram do mesmo tema, tá? Então, só para dar uma reforçada para quem está chegando agora, para quem ainda não assistiu esse nosso último programa, que é a aposentadoria especial antes e depois da reforma da Previdência. O que mudou para que você possa entender, né, o que foi que alterou sensivelmente aí dos seus direitos nessa modalidade aí de aposentadoria especial, tá certo? Ó, antes da reforma, né, sem as mudanças da reforma, as regras possibilitavam ao trabalhador se aposentar somente por tempo de contribuição. Isso é importante você lembrar. Antes da reforma era só o tempo de contribuição. Não havia esse fator cumulativo da idade, era só o tempo. Era levado em consideração a categoria da atividade realizada, né, que era assim. 15 anos de contribuição no caso de trabalhador em minas subterrâneas, que é um serviço perigoso. Independentemente da sua idade, se você comprovasse 15 anos dessa atividade de minas subterrâneas, você teria o direito à aposentadoria especial, tá certo? Outro caso aí também é 20 anos
é de contribuição, somente contribuição. Como, por exemplo, no caso de trabalhador em que contato com amianto ou trabalho em Minas também. Esse é 20 anos. Né? E 25 anos de contribuição nos demais casos de trabalho com agentes prejudiciais à saúde. Existe uma lista do INSS que trata aqueles casos que é. E na sua própria carteira de trabalho, a hora que você exerce uma atividade dessa, que lhe comporta aposentadoria especial, ela vem expressa na sua carteira de trabalho, certo? Então não é uma coisa que o trabalhador... Você já entra numa atividade dessa sabendo que você está numa categoria que vai te dar um benefício de uma aposentadoria especial, certo? Então, antes da reforma, era somente o tempo de contribuição, não havia a idade. Mas com a reforma houve aí, vamos dizer assim, uma limitação, aí, uma castração do direito do trabalhador que exerce esse tipo de atividade, que além de ser prejudicial à saúde do trabalhador, né, ela deveria, né, ser tratada melhor pela legislação, mas a legislação ela enfraqueceu, ela empobreceu, ela retirou alguns dos direitos dessa categoria de trabalho. Agora, além do tempo de contribuição, também cumulativamente com uma idade. Ficou um negócio assim meio esquisito, meio complicado, tá certo? Pra você ter uma ideia, após né, 30/11/2019, para que o cidadão possa ter direito à aposentadoria especial, ele tem que ter no mínimo 55 anos de idade e 15 anos de contribuição, no caso do trabalhadores em minas subterrâneas. Lembrando que antes da reforma, não é, exigia-se tão somente os 15 anos de contribuição, não exigia idade. Então hoje, além desse tempo de contribuição, o trabalhador também precisa ter a idade mínima de 55 anos, tá certo? No caso de minas subterrâneas, né? E no mínimo 58 anos de idade, 20 anos de contribuição nos casos do trabalho em contato com amianto ou trabalho em minas, que antes era tão somente o tempo de contribuição de 20 anos. Além disso, agora, além dos 20 anos, a idade mínima de 58 anos. Tá? E no mínimo 60 anos de idade e 25 anos de contribuição nos demais casos de trabalho com agentes prejudiciais à saúde, tá certo? Olha só, antes era tão somente os 25 anos, agora com a reforma da Previdência passou-se a exigir também a idade mínima de 60 anos, né? Isso aí, ou seja, o trabalhador que não tinha direito adquirido, que não tinha ainda o tempo, né, mínimo para se aposentar, ele terá que complementar esse período, tá certo? Tá. Então é o seguinte, né, teoricamente, né, não é, com essas mudanças aí também, veio aí uma pergunta aí que todo mundo quer saber, mas aí, Joab, essas mudanças aí, o que beneficiou, o que me prejudicou? Não é mais possível, ó, uma afirmação, não é mais possível adiantar a aposentadoria com uma atividade especial. Antigamente você não poderia adiantar, hoje você não pode mais com a reforma. Né? Essas atividades, elas são bastante desgastantes para os trabalhadores, como todo mundo sabe. Né? Alguns não conseguem trabalhar aí os 25 anos necessários para conseguir a aposentadoria especial, né? Seja por problemas de saúde, porque perderam a oportunidade de trabalho, como já havia falado anteriormente. Né? Geralmente, antes da reforma, o empregado, olha só, antes da reforma, o empregado, ele conseguia alterar, né, o processo de aposentadoria por tempo de contribuição, utilizando esse tempo de atividade especial. Funcionava desse modo. Era usado o tempo de que o trabalhador exerceu as atividades em condições nocivas e multiplicava-se por um multiplicador de 1,4 para homens e 1,2 para mulheres. E isso chegaria num tempo mínimo para eu usar para outras atividades, para somar outras atividades. Porque vocês perceberam que a aposentadoria especial, ela tem um tempo menor, certo? Mas se você não fosse utilizar aquele tempo seu integral de 25 anos, ou aquele tempo seu integral, né, de 25, de 20 ou 15 anos, você faria esse multiplicador para que você levasse esse tempo seu proporcional, vamos dizer assim, para outra atividade. Você, por exemplo, você não quer mais trabalhar numa atividade nociva. Você pega aquele tempo seu de contribuição e esse multiplicador 1,4 e 1,2, ele te dá aí o somatório, que é o valor que você seria uma conversão do seu tempo especial
para comum, tá certo? E, por exemplo, né, quem trabalhou 15 anos no calor extremo, né, só que após esse tempo ele não aguentou mais essas condições. Aí ele resolve aí, na data de hoje, com o auxiliar administrativo, mudar de profissão. Né? Ele teria, aí, teoricamente, 21 anos, não é, de tempo de contribuição para levar para outra atividade, se ele mudasse de atividade. Por exemplo, que seria, no caso de homem, né, esses 15 anos vezes 1,4. Então, 15 anos que ele teria nesse trabalho, que ele precisaria de 25 anos para aposentar, ele leva 21 anos. Ó, trabalhou 15 anos nessa atividade, mas se ele mudar, ele levaria, né, 21 anos para o trabalho comum, para uma aposentadoria comum, certo? Se considerar que é a lei previdenciária antiga, né, para a contagem de aposentadoria por tempo de contribuição. Tá, como a reforma de direito foi extinta totalmente. Você não pode mais fazer né, no caso, o trabalhador perderia totalmente esses 6 anos a mais que tivesse essa conversão. Se ele começasse a atividade especial após a aprovação da reforma, tá certo? Antes, entra na regra de transição. Mas após a reforma, o trabalhador ele não leva mais, ele não usa mais esse fator multiplicativo para fazer essa conversão. Né? Mesmo que esse dinheiro tenha sido excluído com a reforma, os períodos trabalhados nessas atividades podem ser convertidos até a data do pedido de aposentadoria, antes das mudanças entrarem em vigor. Entendeu? Antes de mudança, ele valeria. Após, você já não leva mais, não entra mais para o cálculo. Ele conta como cada ano um ano comum. Olha só que coisa, né? O que não muda na reforma das atividades especiais? Algumas coisas não mudaram, permaneceram imutáveis, né? Os agentes insalubres, né, são os mesmos, né? Assim, fontes químicas, físicas, biológicas ou associação desses agentes permanecem como agentes insalubres. Alguns exemplos que a lei nos traz, né? Agentes físicos, ruído acima do permitido pela legislação previdenciária, calor ou frio intenso, entre outros, certo? Agentes químicos, né? Contato com cromo, iodo, benzeno e arsênio, etc. Outros produtos aí nocivos à saúde. Agentes biológicos, né? Contato com fungos, vírus e bactérias. Geralmente é que trabalha na área da saúde, os mais comuns. É claro que tem outras atividades aí que não são da saúde, que o cidadão ele acaba tendo contato com esse tipo de micro-organismos, agentes biológicos, tá? Mas em regra geral é isso. Os equipamentos de proteção individual, os EPI, isso aqui é muito importante para você que exerce essa atividade, tá? É muito comum a aposentadoria especial seja negada, né? É muito comum que ela seja negada pelo fato do trabalhador utilizar o EPI. É muito comum. Isso acontece porque a INSS afirma, né, que o uso do EPI não dá direito à concessão da aposentadoria especial. Né? Segundo o INSS, pelo fato do trabalhador utilizar esses equipamentos, ele não estaria sujeito àqueles agentes nocivos à saúde. Isso é um posicionamento do INSS, não é a Justiça, no caso o próprio STF, ele já deixou bem claro, né, o entendimento de que, olha só, a simples utilização do equipamento de proteção não é motivo que justifique a negação dessa aposentadoria. Ou seja, não é regra geral. Tá? Não é regra porque o cidadão utiliza o equipamento, ele não vai receber essa aposentadoria especial. Para o INSS, utilizou, já não recebe. Para a Justiça, não. A regra não é essa. Entendeu? O mesmo acontece nas situações em que não é feita a higienização, né, fiscalização do registro ou distribuição adequada dos EPI. Às vezes a empresa fornece para você equipamento, mas aquele equipamento está vencido, entendeu? Ele não tem proteção. Então, são critérios subjetivos que têm que ser analisados. O simples fornecimento do equipamento não nega o direito à aposentadoria. Então, você tem que aferir, avaliar se esses equipamentos eles são realmente eficazes, né? Ou não em relação para proteger o trabalhador desses agentes nocivos à saúde. Eu preciso deixar bem claro que o novo texto da reforma utiliza a expressão efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde, diferente da lei anterior, que não continha a palavra efetiva. Ou seja, isso aí com essa lei nova, deve ter uma mudança jurisprudencial. Não é? Se o INSS conseguir demonstrar que
a utilização dos EPIs não causa, ela é eficaz a não causar problemas ao trabalhador, por exemplo, ele trabalha num local de ruído muito alto, mas ele utiliza o equipamento que aquele ruído é eliminado 100%. Ou seja, mesmo ele trabalhando num local que teoricamente tem ruído, se, pelo novo texto da lei, se fica comprovado que ele não sofreu a ação daqueles agentes nocivos, teoricamente, ele não receberia, não teria o direito a essa aposentadoria especial. Mas isso vai ser uma briga jurisprudencial para ver que posição que a justiça deve adotar. Mas lembrando que a lei fala isso, olha isso que a lei fala. Efetiva exposição a agentes químicos nocivos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. A lei anterior não falava isso. Efetiva. Tá? O PPP, né? PPP ainda é válido para atestar os agentes nocivos à saúde. Continua válido a mesma regra anterior. Mesmo após a reforma, o perfil profissiográfico previdenciário é o documento essencial para comprovar as condições especiais de trabalho. Nada mudou nesse ponto. Você precisa pedir esse documento nas empresas em que você trabalhou, onde houve atividade especial. Elas são obrigadas a fornecer o PPP. Né? O prazo máximo de 30 dias para quem trabalhou lá, incluídos os que ainda estão empregados, certo? Então é um documento obrigatório e a empresa tem que te fornecer esse documento. Por fim, é interessante te explicar que continua sendo válido, olha só, é importante, né? Válida a lei que lista as profissões protegidas pela aposentadoria especial até 95. Tá certo? Deste modo, não é necessário, né, o PPP, né, para comprovação de atividades especiais até 95. As seguintes categorias de trabalhadores têm direito a esse benefício, né? São médicos, dentistas, enfermeiros, podólogos, metalúrgicos, né, fundidores, forneiros, soldadores e alimentadores de caldeira, certo? Bombeiros, guardas, seguranças, vigias ou vigilantes, frentista de posto de gasolina, aeronautas e aeroviários, telefonistas ou telegrafistas, né? Acho que nem existe mais telegrafista, motoristas, cobradores de ônibus e tratoristas, operadores de máquinas de raio-x, né, etc. Certo? Os documentos essenciais para a aposentadoria especial. Quais seriam esses documentos essenciais para você, né, que está numa atividade que lhe dá o direito à aposentadoria especial? Os documentos que servem para confirmar as informações do PPP, né, também continuam tendo validade com a reforma da Previdência. Né? Os essenciais são, né, o laudo de condições ambientais do trabalho, laudo de insalubridade em reclamatória trabalhista, certo? Não é? E o DIRBEI, né, 8030, o antigo SB 40, né, para períodos de atividade especial antes de 1º de janeiro de 2004. É documento que comprove a percepção de um adicional de insalubridade, periculosidade, né, foi removido como atividade especial, né, como foi explicado anteriormente. Não é isso? Certificado de cursos e apostilas que provem que o trabalhador exercia funções insalubres dentro de uma determinada empresa. Né? Com a reforma não teve nenhuma lei que proibisse esses documentos. Né? Então eles permanecem válidos para você fazer aí o seu pedido de aposentadoria especial ou em um possível processo judicial, caso o benefício seja negado. Lembrando que o INSS a cada 10 nega 8. Tá? Alguns exemplos práticos aí para você entender o impacto da reforma. Primeiro, né, para quem já completou os requisitos de uma aposentadoria especial. Por exemplo, você aí, né, da lei antiga, antes da reforma, já tinha os 15 anos, já tinha ou 20 anos ou 25 anos de uma determinada atividade insalubre lá ou prejudicial à sua saúde. É isso? Para você que já fechou os requisitos desse benefício, antes da reforma, tá? Antes da reforma, você atingiu 15 anos numa atividade de mina subterrânea, 20 anos de atividade de mina que não seja subterrânea, e nos demais casos, 25 anos. Você já tem direito adquirido. Esse é o conceito de direito adquirido. Eu explorei bastante isso no nosso último encontro. Esse é o conceito. O direito adquirido é aquele que, antes da lei entrar em vigor, você atingiu o período mínimo de direito adquirido. Não se discute. Você pode fazer a aposentadoria, mesmo que você continuou trabalhando após a reforma, certo? Tá. Para quem falta aí 3 anos de atividade especial e continua em atividade especial. Por exemplo, você tinha lá
né? Você precisaria de 15 anos, só que você trabalhou 12 anos, ou 20 anos, você trabalhou 17, ou 25, você trabalhou 22, falta 3 anos aí. O que acontece nesse caso? Tá. Esse segundo caso talvez seja o de a maioria das pessoas que estão em busca da aposentadoria especial no momento. Os segurados dessa situação estão incluídos na reforma previdenciária. Isso te atingiu. É importante relembrar que não há mais o aumento dos pontos a cada ano no período de transição. Isso acabou. Com isso, o trabalhador deve cumprir o requisito de tempo de atividade especial e dos pontos. Por exemplo, trabalhador aí com 55 anos que trabalhava exposto a ruídos excessivos, como serralheria, né, desde 2 de outubro, por exemplo, de 97, sem parar. Né? Ela completou aí 22 anos de atividade especial em 2019. Né? Consegue perceber que esse está na reforma previdenciária, porque não cumpriu o tempo de atividade especial que lhe garantia aí o direito adquirido, né, antes da entrada em vigor da reforma. É isso? Ou seja, ela não tinha os 25 anos ainda, só tem 22 anos, faltaram 3 anos. O que vai acontecer com esse trabalhador? Né? Ela precisa de 3 anos aí, essa trabalhadora, para dar atividade especial, para conseguir aposentadoria. Porém, é necessário também cumprir um requisito dos pontos, nesse caso de 86. Lembrando que a pontuação é a somatória da sua idade, tempo de contribuição comum e tempo de atividade especial. Deste modo, nesse exemplo aqui, né, o trabalhador teria 77 pontos, faltando 9 pontos para conseguir a aposentadoria especial em regra de transição. Vendo isso, conseguimos concluir que ela conseguirá se aposentar aqui daqui 5 anos para cumprir os requisitos da pontuação. E não mais 3, olha só. Perdeu, né? Na regra antiga, ela aposentadoria iria se aposentar daqui 3 anos. Com a regra nova de transição, ela vai ter que cumprir aí mais 2 anos. Ou seja, prejuízo para o trabalhador. Mais 2 anos naquela atividade penosa, insalubre que ela exercia. Certo? Tá certo. Outro caso é interessante. Para quem falta 3 anos de atividade especial, mas não está mais em atividade especial. Por exemplo, o cidadão lembra aquela que nós falamos lá que mudou, que você não consegue levar mais, né? Fazer aquele cálculo mais. Olha só, o cidadão ele faltava 3 anos para ele aposentar antes da reforma. Mas ele não está mais, ele mudou de atividade, ele não está mais numa atividade especial. E ele quer se aposentar. Imagine a situação de quem com 57 anos, trabalhador de um frigorífico, por exemplo, muito comum aí no Brasil. Né? Brasil, país aí do agronegócio, né? Sujeito a frio intenso, né? Entre o período de 93 a 2015 ele trabalhou. Após esse período, ele se desgastou muito com o seu trabalho, né? Com o frio, e começou a trabalhar como carpinteiro, mudou a atividade. No entanto, com a chegada da reforma, ele questionou se possui o direito à aposentadoria especial. Nesse caso, o trabalhador tem 22 anos de atividade especial, né? Segundo a lei previdenciária. Ele precisaria cumprir necessariamente mais 3 anos de atividade especial para ter direito a essa categoria de aposentadoria. Você teria cumprido o requisito da pontuação e do tempo de atividade especial. É importante dizer que, nesse caso, os anos de atividades desgastantes não foram perdidos, tá? Não perdeu, não. Importante isso, cuidado, tá? Na hipótese do trabalhador querer se aposentar por tempo de contribuição, seria utilizado, lembra aquele fator 1,4 multiplicado pelos seus 22 anos de atividade especial, né? Lembra, olha só, ele tinha 22 antes da reforma, tá? Antes da reforma conta. Após a reforma que não conta, entendeu? Que nós falamos anteriormente. Então, os 22 anos dele, né? Lembra que ele falta 3 anos após a reforma? Então, até a reforma ele conta usando aquele multiplicador. É após que não conta mais, você não usa esse multiplicador. De 1,4 no caso de homens e 1,2 no caso de mulheres. Pelos seus 22 anos de atividade especial. Essa conversão, né? Funciona há uns minutos. Expliquei há uns minutos atrás. Né? Preciso te avisar que isso é só aceito para atividades especiais realizadas antes da reforma. Tá? Vou bem frisar isso aí. Tá certo? Percebe que, né, ele possui 30,8 anos, então, ou seja, aqueles 22 anos dele, multiplicado por 1,4, dá 30,8. Só fazer a calculadorinha aí, que vocês conseguem chegar nessa de contribuição. Isso para atividade que não é mais especial, tá certo? Antes da reforma. Esse tempo de atividade do frigorífico para ser usado para aposentadoria do tempo de contribuição. Lá ele vai usar na atividade dele normal, tá certo? Esse é o cálculo que faz.
Lembrando que o fator é a data da reforma. A partir dali, conta normal. Né? Para quem falta 10 anos de atividade especial, por exemplo. Nesse quarto caso, né? Usar um exemplo aí de uma pessoa aí, de uma trabalhadora aí com idade de 39 anos, por exemplo, começou a trabalhar em 2004. Seu trabalho no calor intenso, né, tendo trabalhado sem parar até 2019. Olha só, nessa atividade, veja que ele cumpriu 15 anos, né, de atividade especial durante esse tempo. Conforme a regra de transição da reforma, ela precisa de 86 pontos e de 25 anos de atividade especial. Assim, né, essa trabalhadora ela poderá se aposentar somente em 2040, olha só. Ano em que terá 60 anos de idade e 36 de atividade especial. Se continuar trabalhando de forma ininterrupta numa atividade especial, olha que loucura. Né? A meu ver, isso é um absurdo, se levarmos em consideração a saúde dos trabalhadores. Como especialista, né, eu notei que com a nova reforma da Previdência existe uma dificuldade muito grande em conseguir a aposentadoria especial para as pessoas que começaram a trabalhar relativamente cedo em atividades tão desgastantes. Quer dizer, houve um prejuízo muito grande para o trabalhador. Isso aí essa reforma ela trouxe aí bastante sérios prejuízos que vão ser sentidos agora nos próximos anos. Né? Como se preparar para a aposentadoria especial mesmo com a reforma? Tá. Olha só. Só de você estar interessado em saber isso já é importante, já é meio caminho andado, né, para conseguir a sua aposentadoria especial. O melhor sem ter medo da reforma da Previdência. Mas é claro que eu preciso ser realista, que a reforma te trouxe várias dificuldades. Mas vamos ser otimistas, né? Só não há solução para a morte, né, Binha? O resto tudo tem solução. Agora você sabe que todas as mudanças que vieram e já está prevenido de eventuais dificuldades que podem aparecer no futuro, podendo programar aí a sua aposentadoria com antecedência aí, né, e também calcular o quanto irá ganhar. Veja também que nos casos em que você queira converter o seu período de atividade especial em tempo de contribuição comum, vai poder fazer caso tenha exercido atividades antes da reforma. Não é isso? Isso é importante. Né? Meu último conselho para você que está aí perto de se aposentar, não sabe como fazer, né? Nesse caso, você contrate um advogado especialista em direito previdenciário, né, para te ajudar a fazer isso, ou você vá até no INSS e peça para que eles façam um cálculo seu. Se você perceber que o INSS está com a má vontade, ou o cálculo dele não está batendo com aquilo que seu coração diz, como eu digo aí para meus estagiários, para meus alunos, né, direito é coração. Né, e você, cidadão, é o principal advogado do seu direito. Às vezes você não precisa conhecer o direito, mas você sente na sua alma, no seu íntimo, no seu coração, que você está sendo violado, que seu direito está sendo lesado. Às vezes você vai no órgão público, no caso do INSS, e lá você vê, puxa vida, esse cálculo dele está louco. Não é? Então, nesse caso, você procura um advogado especialista para fazer valer os seus direitos, porque agora, não é, com essas mudanças aí, o trabalhador vai ter muita dificuldade em conseguir aposentar. Já tinha anteriormente, agora há muitos mais obstáculos. E um advogado especialista é o mais indicado para resolver esses problemas que vão surgir, certo? Espero que essas dicas aí tenham ajudado vocês. A gente sabe que o nosso tempo é curto, não dá para aprofundar muito na matéria, né? A nossa intenção aqui é de mostrar para você que você tem como exercitar o seu direito e que a informação, já disse Freud, só o conhecimento traz o poder. A informação é importante para que você possa se atenar e já ir cuidando dos seus direitos. E isso é cidadania, galera. Você saber exercitar os seus direitos, saber onde buscar, saber a quem recorrer, tá certo? Porque você é titular do direito, tá ok? Espero que isso tenha sido muito útil. Lembrando que o nosso próximo encontro, nosso programa vai estar com nova roupagem, com novo nome e agora será Dicas do Dr. Joab, que entra também essas informações de direito e cidadania que continuam, mas também com abordagem voltada para concursos públicos, para te dar mais informações. Continuamos com a nossa abordagem de cidadania e concursos públicos, tá ok? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.